Nessa comunicação, eu busco identificar aproximações possíveis entre a minha produção poética e a disciplina da geografia, tendo como eixo as relações intrínsecas entre espaço e tempo, e reconhecendo a espacialidade como a dimensão da multiplicidade. Para tanto, eu apresento como material de análise algumas obras produzidas a partir de incursões realizadas desde 2016 ao vilarejo de Tainhas, na região dos Campos de Cima da Serra, local de origem da minha família. Bom, eu parto de uma pergunta íntima que surgiu no centro da minha prática artística. O que eu produzo poeticamente é geografia? Essa questão surgiu a partir do meu contato com teorias no campo da geografia e que, logo nas primeiras leituras, autores como Paul Vidal de la Blache e Eric Dardel apresentaram certa perspectiva que concebe a geografia para além de uma ciência acadêmica, entendendo ela principalmente como um conhecimento ontológico inerente à natureza humana. Esse entendimento da geografia, para além dos parâmetros de uma disciplina acadêmica, foi como um convite para me aprofundar no pensamento geográfico e na sua relação com a prática da arte. Na escrita da dissertação, eu defini minha produção artística como um exercício de meditação sobre o tempo. Ao estabelecer a dimensão temporal como eixo do meu trabalho, eu levava em conta a perspectiva reminiscente, seja ela íntima ou coletiva, possível de ser identificada em boa parte do que eu produzo como artista. Por conta desse entendimento que tomou tempo como eixo basilar da minha pesquisa poética, a questão o que eu produzo é também geografia logo levou a uma segunda pergunta. Por que a geografia, disciplina cujo cerne trata da dimensão espacial, emerge como chave conceitual para minha produção artística? A busca por responder essa controvérsia íntima passa por identificar relações intrínsecas entre as duas dimensões em questão, espaço e tempo. Para isso, eu me aproximo do pensamento da geógrafa Doreen Massey. No livro Pelo Espaço, uma nova política da espacialidade, Massey demonstra como o pensamento filosófico ocidental tratou as relações entre tempo e espaço de modo reducionista, tomando um conceito como o oposto do outro. Nesse paradigma dualista, tempo é concebido como a dimensão ligada ao movimento. Sendo o seu negativo, o espaço seria, portanto, imobilidade, estagnação, suspensão, repouso, inatividade. Ou seja, uma cadeia de significados que concebe o espaço como um sistema fechado e móvel. Como consequência, tal modelo privilegia o tempo em detrimento do espaço, criando assim uma falsa hierarquia entre essas duas dimensões. Em oposição a essa concepção, a geógrafa sugere uma abordagem que reconhece o espaço como a esfera da possibilidade da existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como uma esfera na qual distintas trajetórias coexistem. A partir dessa compreensão, Massey argumenta que, ao contrário do que postula o pensamento ocidental, o espaço se encontra em constante construção. É a partir do argumento da Massey que eu busco problematizar a minha produção poética. Se essa produção é nutrida por preocupações de ordem temporal, eu penso que as operações que materializam tais preocupações se dão através de um olhar para as diferentes temporalidades impregnadas no espaço. Essa fotografia da série O Meio do Mundo parece exemplificar essa abordagem. Nela, se tem uma vista interrompida, bloqueada e dividida pelo muro de concreto que cobre um quarto da imagem. Atrás dele é possível vislumbrar os resquícios da paisagem tradicional do vilarejo de Tainhas, onde antigos telhados de barro, em conjunto com pequenos pinheiros e outras árvores, desenham um horizonte irregular. Na frente, a gente tem a aridez do concreto, tanto do muro quanto do calçamento, que planifica e homogeneiza. Esse fragmento de paisagem de Tainhas revela ela como um espaço continuamente em processo de construção, sem perspectiva de atingir equilíbrio ou estabilidade. Ao invés de duas estruturas com temporalidades desiguais, a imagem apresenta elementos cujas existências distintas coexistem espacialmente, portanto fora de uma lógica de um tempo linear. É como se a paisagem fosse tomada tal qual um palimpsesto que vai acumulando camadas e que vão se sobrepondo, formando um todo desordenado, incapaz de qualquer coerência. Dando andamento a essa reflexão, eu vou comentar um pouco sobre a criação de uma obra intitulada Testemunhos Capão do Perico e de que forma ela se relaciona com essas questões apresentadas anteriormente. Testemunhos Capão do Perico é uma obra instalativa formada por um conjunto de amostras de solo rochoso chamado Testemunhos de Sondagem.
testemunhos de sondagem são utilizados para a obtenção de dados geológicos necessários na realização do projeto de fundação de uma construção. São amostras rochosas extraídas por uma serra cilíndrica que adentra profundamente o solo. Através do material extraído, é possível compreender a estrutura sedimentar de um terreno, assim como reconstituir os eventos geológicos que levaram à sua formação. O conjunto de testemunhos utilizados na minha obra foram coletados em meados dos anos 1950, quando a Companhia Estadual de Energia Elétrica realizou estudos para a construção de uma barragem hidrelétrica no Rio Tainhas, que acabou nunca acontecendo. Segundo as memórias do meu pai, o local para a construção dessa barragem seria o sítio mantido pelos meus bisavós, que era então conhecido como Capão do Perico. No entanto, a companhia elétrica desistiu da obra, acabando por optar por construir a barragem do Salto, que fica localizada a 35 quilômetros a oeste de Tainhas. A obra Testemunhos Capão do Perico foi montada no contexto da exposição individual O Meio do Mundo, inaugurada em março de 2020 na Galeria do Instituto Goethe de Porto Alegre. Para a concepção da obra, foi fundamental um conceito que surgiu em diálogo com a minha orientadora de doutorado, a professora Maria Ivone dos Santos. Trata-se da formulação que entende os testemunhos de sondagem como um corte vertical que adentra o horizonte. Um tanto quanto gráfica, essa definição se tornou a base para compreender o que eu buscava realizar, assim como suas possíveis implicações poéticas. A partir desse conceito, é possível conceber esses fragmentos rochosos como a materialização do cruzamento entre tempo e espaço, como se essa dialética, que parece ser primordial no meu trabalho, se encontrasse corporificada nessas rochas, uma vez que cada uma delas carrega na sua estrutura a memória de uma exata localização, assim como do processo que levou à sua formação. Se espaço e tempo estão implicados um no outro, como nos lembra Massey, então a gente pode entender eles como dois eixos que se cruzam, um horizontal, que se derrama pelo espaço, e o outro vertical, que se alonga de forma abissal pelo tempo. Partindo desse entendimento, eu busquei encontrar um modo de dispor os testemunhos no espaço expositivo e criei assim uma obra em duas partes que se relacionam diretamente, formando um único trabalho instalativo. A primeira parte, a obra foi projetada para ser exposta na entrada da galeria como uma grande pilha, colocadas diretamente no chão, deitadas na horizontal, estruturadas apenas por um simples suporte. O conjunto de centenas de rochas forma um bloco compacto e coeso que parece concentrar todo o peso que constitui a estrutura geológica da paisagem. Para a criação do segundo segmento da instalação, eu busquei uma solução de outra ordem estética. Como forma de restituir suas posições originais, eu tratei de dispor parte dos testemunhos no sentido vertical. Criei assim uma linha com aproximadamente uma centena de testemunhos de sondagem ao fundo da galeria. Escoradas verticalmente, as peças foram apoiadas à parede, sem a utilização de nenhum aparato, sustentando-se na posição através do seu próprio peso. Diferente da primeira parte, onde o que se apresenta mais evidente é o conjunto e não seus fragmentos, nesse segmento se destacam as individualidades das rochas. O ato de deslocamento dos testemunhos de sondagem para a galeria, e de forma literal, a ação de transporte de um pedaço da paisagem de Tainhas para dentro da exposição. Penso que assim se estabelece um trânsito entre espaço representado e espaço expositivo, o que pode ser concebido, o que pode ser percebido em todo o conjunto da exposição ao meio do mundo, mas que fica manifesto diretamente a partir da presença dos fragmentos de solo rochoso que formam testemunhos. Essa é uma operação que ecoa de forma evidente a dialética site-non-site problematizada pelo artista Robert Smithson. No conjunto de obras apresentadas em O Meio do Mundo, e mais especificamente em Testemunhos, trabalha a partir de uma dinâmica similar à de Robert Smithson. Assim como na produção do artista estadunidense, a construção dessa instalação se dá a partir da ação de deslocamento do artista, que utiliza a paisagem como uma espécie de ateliê. Essa operação resulta em outro trânsito, na transposição de matéria bruta coletada para dentro da exposição. Por consequência, estabelece um terceiro deslocamento, aquele proposto pela obra em si. Ao referenciar um lugar no mundo, apontar um ponto em um mapa, a presença da matéria bruta disposta no espaço expositivo joga o espectador para fora do espaço da galeria.
Essa relação não vem apenas do uso de materiais extraídos diretamente da paisagem, mas de um modo de pensar e de uma metodologia de trabalho que se ocupam em dar sentido para o espaço geográfico a partir da experiência, ao mesmo tempo que convidam a essa experiência. Da mesma maneira, a presença da instalação Testemunhos é também responsável por impor uma outra escala temporal. Se meu interesse pelo território de Tainhas vem de uma memória que percebo como distante, por vezes inalcançável, diante dessas simples rochas, a história familiar que habito não passa de mero piscar de olhos. Esses testemunhos em específico, extraídos há 70 anos do Capão do Perico, são, portanto, e ao mesmo tempo, a memória da paisagem geológica, o substrato do projeto moderno e parte da minha biografia familiar. Segurando uma dessas rochas em minhas mãos, sinto como se segurasse a própria fundação dessa paisagem. Aqui eu trago a bibliografia utilizada nessa comunicação e, por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas.